Fala, meu povo maravilhoso, estamos começando o quê? Mais um Os Nordestinos pelo Mundo. E hoje um Nordestinos pelo Mundo muito bacana, muito legal, muito especial. De cara, eu já quero botar aqui na tela, ó, vai aparecer o QR Code, vocês estão vendo. Esse QR Code, ao longo do programa inteiro, vai aparecer, ele vai ficar fixo, tá? Você pode apontar o celular para a câmera, para a tela do seu computador, para o celular, qualquer coisa. E aqui você vai poder ajudar o coletivo Mães da Resistência, tá? Estou até aqui com a cartilha na minha frente. Deixa eu apresentar logo quem está aqui, que a gente começa a conversar de um jeito certo. Eu tô com a Iandra. E aí, mulher, como é que você tá? Oi, Léo. Você tá bem? Tudo bom. A gente já teve meio que um podcast antes de começar, né? O Proibidão, que a gente sempre faz. Mas eu quero explicar pra galera, a gente tá começando diferente hoje. Hoje o QR Code, os nossos patrocinadores não estão aqui, porque a gente está dedicando esse episódio, literalmente, ao coletivo Mães da Resistência, que nem a gente fez com o Lar Tintim, que nem a gente fez com o Sangue Nosso, né? Vocês sabem que os Nordestinos pelo Mundo, a gente está aí para apoiar, dar suporte e estar colando com causas que são importantes para a nossa sociedade, né? E a Iandra faz parte da Mães da Resistência, que é uma ONG, é um coletivo que dá suporte a familiares, mães, né? A família LGBT+, né? Isso. Vou ler direitinho. LGBTQIAPN+, certo? E todas as letras têm importância sim, viu? Porque tem gente que fala, mas é muita letra. Toda letra tem uma importância e não está aqui à toa, não é isso? Exatamente. E André, seja bem-vindo aos Nordestinos pelo Mundo. Agradeço muito, muito, muito espaço, toda a participação que qualquer um de nós faz em qualquer lugar. A gente diz que para vocês fazerem de conta, assim, que vocês estão vendo aqui atrás, mais 80 mulheres, mais 80 mães. Isso formalmente associadas aqui no Ceará. A gente está presente em 16 ou 18 estados, só sei que o número é par, eu me embanando com isso, mas a gente está presente no país quase todo e somos muitas famílias. E juntas, muitas, né? Nos fortalecendo cada vez mais, cada vez mais. Não, e que fique claro, a gente está no mês do orgulho, mas pra gente o mês do orgulho é todo mês, todo viu? Mês. Aqui nos Nordestinos a gente está sempre falando, então não é só no mês do orgulho. Todo mês do orgulho, todo mês é orgulho pra gente, né? Isso. E deve ser assim. Eu queria só saber uma coisa, André. Hoje o coletivo Mães da Resistência já não está só aqui, né? Não. Tem vários estados, não é isso? Vários Fala um pouquinho estados. Onde está o pezinho da Mães da Resistência? Olha, a gente está muito forte aqui no Ceará, para a gente poder falar do Nordeste também, sabe? Nossa coordenadora nacional é a Agi, que é lá de Pernambuco. Teve agora na parada, junto com as outras coordenadoras também. Na Bahia, por exemplo, a gente tem uma mulher incrível que no interior da Bahia lutou e conquistou muito para o filho trans dela e que hoje é uma referência na cidade para outras famílias, para outros meninos e meninas que vão atrás, sabe? Então, a gente traz no sangue da gente esse DNA aí, sabe? Do Nordeste. Entendi. E vai espalhando para o Brasil, sim. Então, aqui em Fortaleza, agora vocês estão com uma sede própria. Isso, fala disso, porque isso é muito importante. Muito bacana ter um campo. Porque, olha assim, eu gosto de dizer que o Mães da Resistência tem duas linhas de frente, sabe, Léo? Certo. Tem uma linha que pode ser muito invisível para as pessoas, para esse mundo cheio de frames, tudo é muita imagem, que circula dentro de uma militância que eu chamo que é a militância da intimidade. Sim. Que é aquela mãe que ouve falar que tem um coletivo de mães, de pessoas homossexuais, de trans, e pega o telefone, o contato de uma de nós, manda uma mensagem. A sede é um lugar onde a gente pode receber essas pessoas, onde a gente pode mostrar fotos dos nossos filhos, conversar e simplesmente dizer assim, olha, não é fácil, não sei, a gente não conhece a história daquela pessoa que a gente está recebendo pela primeira vez, mas apontar que há caminhos, sabe? Para mim, especialmente, isso foi muito importante. Eu nunca vou esquecer da primeira mensagem que eu recebi, porque, em geral, as pessoas ou pegam o contato de um de nós com alguém, ou entram em contato através das redes sociais. Instagram. Isso. E aí a gente tem um protocolozinho. Vamos supor, você procura a gente e conta um pouco da sua história na mensagem. Instagram aparecendo aqui agora. É uma menina transgênero adolescente. A gente procura dentro do nosso grupo uma história parecida com aquela. Porque nada é mais forte
do que você ouvir de alguém que vive algo parecido com o que você vive. Do que conectar, né? Que tem jeito. Tem jeito, tem caminho, dá para ser feliz, sabe? E foi isso que aconteceu comigo num sábado, eu nunca vou esquecer. A mensagem tinha 8 minutos e 23 segundos. Um áudio. Gravou mesmo, né? Da Isabel, mãe do Roberto, que hoje está já um rapagão, um menino trans, na época era adolescente, e ela generosamente compartilhou o que eu acho que é mais importante do que qualquer coisa de matéria, do que grana, sabe? Ela me deu a história dela, sem olhar para a minha cara, sabe? Já confiou, né? Já confiou. E foi demais, sabe? Aquilo me abriu portas. E por isso que hoje eu me sinto implicada, sabe? Eu sinto que hoje esse é meu dever, essa é a minha missão. Assim como as minhas companheiras também. Cada uma ajudando no que mais tem. A gente vai rolar um pedal do orgulho da gente. Eu acho que quando passar, talvez já vai ter passado isso. É domingo? É domingo agora. 25? Não, é no domingo anterior ao da parada, dia 18 agora. Não? Entendi. Então já é depois que a gente sai, né? Isso. E uma das nossas mães foi que costurou todas as fitinhas nas cores da bandeira para a gente pendurar em todas as bicicletas que vão aparecer lá, sabe? Então, é muito bonito estar junto, sabe? É muito forte. É uma relação diferente da que eu tenho com grandes amizades que eu cultivei. Eu tenho pessoas muito importantes na minha vida, mas a relação que eu tenho dentro do Mães, com as minhas companheiras, eu acho que só quem vive sabe. Claro. É uma relação de outra natureza. Eu imagino. A gente divide algo que é muito nosso. E o que tem aí? Mostra pra mim. Eu trouxe isso aqui de presente pra vocês, ó. Ó, aqui. O azulejinho do Mães da Resistência. Vai ficar aqui no nosso... Show. Também já tá, acho que tá aqui no cenário a bandeira, né? Cadê? Tá ali. Tá ali, Isso, ó. nosso lencinho. Quer dizer, pra cá, né? É o contrário, na câmera. Pronto. Muito obrigado. E também me trouxe a cartilha. A cartilha. Que A gente vai pode falar. sobre ela. Pronto, vou te explicar. A gente vai falar, mas antes de falar da cartilha, obrigado, viu, pelo presente, vai ficar aqui no estúdio, a gente vai estampar aqui. Eu queria saber como que você foi parar no coletivo. Como é que você foi, de fato, entrar lá? Como é que foi? Como é que isso aconteceu? Bom, eu sou mãe de uma menina transgênero de 8 anos. Entendi. Depois você pode fazer as perguntas que você quiser sobre esse assunto, tá? Tá. Inclusive, eu topo aqui uma coisa com você, que é você fazer mesmo essa figura brasileira abstrata que tem inúmeras dúvidas sobre as crianças Sim. transgênero. Uhum. Pode arrochar nas perguntas. Eu me vi muito surpresa com o meu sofrimento quando a minha filha começou a revelar. É um processo, né? Uhum. Dentro desse processo, a gente foi buscando ajuda com psicólogas, com leituras. Eu mergulhei muito no estudo, sabe? Os livros foram grandes companheiros para mim. Sim. Os relatos de outras mães, outras histórias, reportagens, enfim. Uhum. E todo esse acompanhamento que a gente foi tendo. E quando eu me dei conta de que eu estava perdida num mar de dúvidas que não seria simplesmente respondida pelo estudo acadêmico, eu comecei a procurar, assim, no Google, nas redes sociais, e me apareceu o coletivo. E eu entrei em contato e recebi essa mensagem da Isabel que eu mencionei contigo ainda agora. E eu fiquei muito surpresa com a generosidade. E eu vou revelar uma coisa aqui. Pode falar. Provavelmente as minhas companheiras vão ouvir pela primeira vez. Não é uma coisa da qual eu me orgulho, tá? Uhum. Eu fui convidada depois dessa mensagem, eu fui tomar um café com a então coordenadora, a quem eu sou muito, muito grata. A coordenação já mudou, mas era a Evelise. E a Isabel, que é essa companheira. E elas me escutaram e eu fui com muito medo. Com muito medo de a minha filha, da minha história, ser meio que encaixotada, envelopada dentro de uma história maior e que eu perdesse a capacidade de conduzir isso. Mas não. O que eu encontrei lá foi simplesmente uma mão estendida. Foi simplesmente assim, você não está sozinha. A gente realmente não sabe onde isso vai dar. A gente não tem resposta nenhuma para lhe dar. A única coisa que a gente tem para lhe dizer é que a gente está aqui. E aquilo... Eu me surpreendi duplamente. Eu me surpreendi com o que elas me disseram e eu me surpreendi com o tamanho do conforto que aquilo me entregou. Te deu, né? Sabe? Algo tão simples, né? Pequeno jamais, enorme, Sim. mas simples. Uhum. E me chamaram para um piquenique.
Para um piquenique. Para um piquenique. Para um piquenique das famílias que eu fui. E eu lembro demais de vir caminhando, foi no Parque Adair Barreto. Esse lugar maravilhoso aqui de Fortaleza, para quem não conhece. Maravilhoso para quem tem criança e tal. Fui sozinha. Eu acho que eu ainda estava numa busca, apesar de eu ter um marido que... Eu acho que eu tinha raiva do meu marido, porque o meu marido, desde o começo, disse, vai dar certo. Tava tranquilo, né? E eu tinha ódio, né? Porque dá raiva. Quando a pessoa tá perrada e tem alguém muito tranquilo do lado, né? Dá raiva Fica demais. nervoso comigo. Seu irresponsável. Sofra. Enfim. E fui. E eu lembro de longe, vendo as bandeiras, o pessoal já aglomerado ali. E eu lembro do meu sentimento de... É igual a mim. E eu vi a primeira pessoa transgênero, uma pessoa. Eu nunca tinha olhado para essas pessoas. Eu apoiava abstratamente. Eu me considerava muito militante, muito antenada, mas eu percebi que essa sigla, todas essas letras, para mim, eram abstrações. Elas não tinham uma realização concreta. E naquele dia, olhando para aquelas pessoas, eu percebi como eu era preconceituosa. E cada letra representa uma pessoa. Isso. Um grupo de pessoas. Isso. E como é duro você enxergar que esse preconceito está no ar que a gente respira. Justo. E não há quem esteja imune a ele. Não há. É que nem o racismo. Que nem o racismo. A gente tem que trabalhar os sentimentos, os pensamentos, as atitudes da gente. Mas negar jamais. E eu me confrontei com aquilo. Eu me confrontei com o espanto diante daquelas famílias que eram como quaisquer outras, únicas. Sim, claro. E aí foi isso. E eu fui vendo e muito abraçada. Eu lembro que eu chorei muito. Eu tenho vontade... Gente, Não, eu lembro que eu chorei vontade. muito, e eu não entendia por quê. Eu não entendia. Talvez porque você não esperasse, né, esse abraço, né? De urso, né? Porque às vezes quando você está numa situação dessa, você se vê só. Mas... E talvez porque eu esperasse que ali eu encontrasse vítimas. Vítimas, pessoas que só sofrem. Porque hoje eu consigo olhar para trás e ver que a minha dor vinha na ausência de referência. Sim. Né? Essa é a solidão, né? E às essa vezes. é a solidão. Você não tem referencial, né? Essa é a solidão de... Porque assim, você pode até ter referência de pessoas LGBTs, mas você não tem referência de mães de pessoas LGBTs. É verdade. Como é que é ser mãe de uma menina transgênero? Como é que é ser mãe de um menino homossexual? Como é que é ser Você acaba falando só da pessoa, né? E não do entorno, né? E ainda mais quando é uma criança, porque uma criança tem uma autonomia relativa. Total. Né? Ela anda muito com os pés, pelos meus pés. Então, quem eu vou ser? Quem é essa nova mãe que eu preciso inventar? Eu preciso inventar uma nova pessoa, porque a pessoa que eu inventei não dá conta disso. Justo. E aí eu chego num lugar onde eu penso que eu vou encontrar pessoas sofrendo, e é cada uma com um prato de comida diferente. Tomei um cafezinho, minha filha, vem cá, me dê um abraço, e sorriso, e gargalhada. E eu olho para aquilo e eu tomo tudo, né? um tapa-abraço, sabe? E eu percebo que tem um mundo que eu não conheço. Porque a gente é pretencioso. Sobretudo quando a gente já é adulto. A gente pensa que já viu tudo, que já sabe de tudo, que já conhece tudo. Isso é verdade. Então, se aparece uma novidade, o que é aquilo? Pô, isso é invenção. Isso não existe. E aí a gente pode até passar agora para o papo do que espanta as pessoas. Por que tem tanta gente espantada? Por que tem tanta gente fazendo uma zoada imensa? Porque aquilo é novo para elas. Desconhecido, né? Desconhecido. Ou... Quer mais água? Quero. Não, tem que beber, hidratar. Vamos hidratar. Para a conversa aqui, a gente tem que estar hidratado. Sim, a gente já vai entrar nessa pauta agora? Logo? Você que sabe, eu falo demais, Léo. Não, pode conduzir. não pode aí. ser, porque você falou que houve uma polêmica muito grande. A gente, na verdade, houve, né? Teve agora... Tá rolando. rolando, né? Eu acho que é uma das grandes polêmicas da semana. Fale um pouco sobre isso. Rolou... Só um minuto. Claro. Olhar o bico. Né? Rolou acho que uma das maiores paradas do mundo, né? A maior parada da América Latina, que foi a parada do orgulho em São Paulo, domingo agora. Sim. 4 milhões de pessoas. Nossa 4 Senhora. milhões de pessoas. Não somos poucos. Eu fico me perguntando assim, onde é que cabe a palavra minoria nisso? Sabe? É o que eu fico me perguntando. Mas, enfim.
E rolou um bloco de famílias de crianças e adolescentes transgênero, acompanhados de seus familiares e tal. E tem uma foto especificamente de uma criança segurando um estandarte escrito "Crianças trans existem". E isso foi mobilizado de todas as maneiras, por grupos conservadores e por grupos nem tão conservadores assim. Eu percebo que, dentro de um campo mais progressista, as pessoas tendem a abrir mão de determinadas conversas, de determinadas disputas políticas, sabe? E eu acredito que a infância e a juventude LGBT é uma delas. Porque é um tema espinhoso, é o tema que vem sendo mobilizado há uma década. Tá? A gente vive há uma década de polêmica em polêmica. Kit gay, mamadeira de piroca, agora os banheiros. A nova polêmica é a dos banheiros, né? E aí, exposição de museu, né? A gente vai pulando de polêmica em polêmica, sempre girando em torno dessa defesa da família, sabe? Sim. E, assim, o que a gente, dentro do nosso coletivo, vem se perguntando, e isso casa um pouco com essa outra militância que transcende a intimidade e vem para a arena pública, e isso a gente está querendo cada vez mais ocupar, que famílias merecem ser defendidas, sabe? Eu vou tomar a liberdade de a gente estava conversando aqui agora, você estava comentando que você foi criado pela sua mãe. Passa longe de ser uma família tradicional. Passa longe de ser uma família tradicional. Tem uma coisa que o Renato Roseno fala que eu acho massa, que a família tradicional brasileira, em geral, tem uma mulher preta periférica ou uma avó criando os filhos e se revezando umas com as outras em comunidade para conseguir dar conta de tudo. Essa é a família tradicional brasileira. Exato. Sabe? É uma família tradicional onde a mulher está no centro, onde a mãe está no centro. Verdade. Isso é injusto. Isso é injusto. Sabe? Eu quero só... Eu estou dando uma volta tremenda, mas eu vou voltar para o lugar. Está contextualizando. Sabe? E a gente escolheu que a gente não vai arredar pé disso, não. É em defesa da família que eu estou aqui. De todas as famílias. E não de um modelo que, se não encaixa perfeitamente aqui dentro, pode se lascar. Pode ir para lá. Exatamente. Não, de jeito nenhum. Então, eu estou aqui muito segura de dizer que quem defende a família somos nós. Todas as famílias. Com todas as suas especificidades. Com todas as suas especificidades, sabe? E aí a gente estava se perguntando, né, antes, nesse proibidão aí que tu falou, sobre, mas por quê, né? Por que esse ódio? Porque eu fico pensando, sabe, Léo, que eu não sei em que momento isso ficou mais forte. Eu acho, primeiro, eu acho que os conservadores, o ódio ganha muito eco com as redes sociais, sabe? Eu fico me perguntando, no concreto, são muito poucos os que têm coragem de abordar a gente assim diretamente, sabe? Eu acho que o anonimato encoraja muita gente a falar muita merda. Claro. Primeiro tem isso. Eu fico me perguntando quantos são, sabe? Será que são muitos mesmo? Barulhentos eles são. Mas eu acho que são pessoas que constroem a ideia de si, o que eu vou falar agora é meu viajante, tá? Mas que constroem a ideia de si na negação do outro. Se eu permito que você exista, eu sumo. Entendi. Então, eu dependo, para existir, que você desapareça. Caramba. Isso é um horror. Mas sabe o que é isso? São palavras que estão desgastadas, mas isso é o homem branco, hétero, cis e capaz. E todas essas questões estão misturadas. Porque quando você não faz cheque em um desses lugares, você automaticamente está mais enfraquecido socialmente. E quando você vai acumulando deficiências. Não ser homem é uma deficiência na sociedade que a gente vive. Não ser cis, não ser hétero, aí você vai acumulando, acumulando. Hoje, eu não faço cheque apenas numa dessas... Eu só não sou homem. Então, o que é que eu faço?
com todos os privilégios que eu acumulo, e aí eu quero fazer um parêntese para falar de privilégio. Por que é privilégio? Porque é direito negado ao outro. Mas não deveria ser privilégio. Não deveria ser privilégio. A gente chama de privilégio porque é um direito negado a muitos. A muitos. Interessante, nunca tinha ouvido isso. Certo? Mas não deveria ser privilégio. O que eu faço com esses lugares todos? Meu amigo, eu vou me implicar. Eu vou fazer o que você está fazendo agora. Eu vou pegar um espaço onde eu poderia muito bem... Não, cara, vamos deixar esse assunto para lá. Nesse assunto, eu vou falar de criança trans. Puta que pariu. Tem muito esquerdista que te escuta, que não tem estômago para escutar o que eu estou falando aqui agora. E que deveria ter. Porque está tudo misturado. Existe. Porque existe. Existe. Se existe, logo tem que ser falado. E quando a gente tem coragem de falar... Eu tive muito medo no começo, de começar a dar a primeira entrevista e tal. Mas, cara, se eu não tivesse encontrado as poucas entrevistas que eu encontrei de famílias, eu não tinha saído do buraco que eu entrei, nem para pedir a primeira ajuda. Exato. Entendeu? Então, eu tenho um dever moral, é um imperativo ético. Eu tenho um dever de estar de mãos estendidas às famílias que precisam de ajuda para compreender. Até pra porque... entender, né? Para entender. E, e André, isso é o que eu estou tentando fazer aqui. Compreender e permitir que as pessoas compreendam. Esse espaço, para você falar tudo que você está falando, é um puta aprendizado para mim. E eu tenho convicção que para a comunidade que está assistindo, também será. As pessoas podem concordar, discordar, seja o que for, mas eu tenho que dar esse espaço para você falar. É importantíssimo, porque tem uma coisa que você falou que é muito interessante. A gente estava falando assim off, né? Essas pessoas, elas existem. Esses fatos acontecem. A gente ignorar isso é muito grave. Eu, basicamente, não querer tocar nesse assunto para não ter que debater, para não ter que ter pessoas falando e tal, é muito grave. Eu até assumi essa posição de eu não vou falar sobre isso aqui no meu programa. Isso é errado. Isso é errado e isso a gente precisa ter voz para todo mundo. E é covarde, sabe por quê? É covarde. Porque eu acho que é muito corajoso a sua atitude de não conhecer um tema e escolher tocar nesse tema a partir do seu não saber. Exato. Porque é muito fácil. Eu tenho um podcast que tem um público LGBTQIAPN+, e não vou chamar o Mães da Resistência. Mas nesse e é muito importante. Nós, mães, amamos falar para os nossos. Mas, hoje em dia, no mundo em que a gente vive, tem sido tão importante quanto transcender e romper essas bolhas. Justo. Entendeu? Você, para mim, hoje, aqui, você é quase que um exemplo de todas as pessoas no mundo lá fora que eu gostaria de parar e dizer assim, ei, me escuta aqui um pouquinho. Porque eu preciso que as fronteiras onde a minha filha pode estar e existir em segurança sejam ampliadas. Hoje ela está bem dentro de casa. Hoje ela está bem na escola. Hoje ela está bem onde ela faz natação. Eu consegui. Sempre chegando antes, como você falou. Como as minhas companheiras conseguem. Correndo antes de uma consulta. Mas é trans? Mas o que é trans? É menina? Protegendo. Antes. Enquanto a gente consegue. Porque depois de adultas, a asa não cabe mais, infelizmente. E esse é o meu maior pavor. Eu não estou preparada para pensar como será a vida depois que a minha filha crescer. E eu preciso me preparar. Eu sei disso. Não, e existe uma responsabilidade social nos meios de comunicação de conversar sobre isso. Porque se as pessoas existem, elas estão lá com as suas questões e a gente ignora, esse problema a gente está jogando nas costas dessas pessoas para elas resolverem lá na frente. Total. E isso é muito grave. Então, assim, somos aliados, assim, total. A gente já conversou com várias pessoas da comunidade e a missão, foi o que eu te falei, não é só no mês do orgulho, né? A gente quer falar todo mês. E sabe o que é que eu acho muito cretino, falando de mídia? Nenhuma manchete é descomprometida. Nenhuma manchete é... Tá me faltando a palavra. Nenhuma manchete é neutra. Sabe? Por exemplo, toda essa polêmica que está girando em torno das crianças trans na parada é acompanhada de supostas manchetes e reportagens neutras que falam
Bloco de crianças trans polemiza a parada da diversidade. E a foto replicando uma ideia que é a de que essas pessoas não deviam estar lá. Essas pessoas não deviam ousar botar a cabeça fora de casa. Eu acho que, às vezes, acabei de me lembrar de um exemplo. Tem exemplos particulares que conseguem contemplar uma ideia mais geral que a gente quer dar. Eu vou te dar um exemplo agora. Estudei com uma querida amiga, muito tempo atrás. Ela me chamou para tomar um café. Fazia anos que a gente não se viu. Meu Instagram é fechadíssimo. Fechadíssimo. Tem umas 300 pessoas. E ela é uma delas. Estudou comigo no colégio. E ela acompanhou, ela assistiu a transição de Raul. Essa minha pequeniníssima rede social foi o lugar onde eu comecei a conseguir ir falando com essas pessoas que não estão tão próximas, sabe? Sim. E aí a gente sentou e foi um dos grandes assuntos da manhã. E tem uma coisa que ela me falou que eu acho emblemática. Foi quando ela falou assim. E aí eu falei do quanto eu chorei, do quanto eu sofri, do quanto... tudo que eu te contei ainda há pouco, né? Uhum. E do quanto acontece um episódio ou outro que me abala profundamente. As mortes das meninas trans aqui no Ceará. Estado recorde em assassinato. Isso acaba comigo. Muito pesado. E aí, quando ela olhou para mim e falou assim, cara, que estranho, né? Porque eu pensava que tu estava só no oba-oba. Eu estranhei tanto, pensando, essa Yandra sempre foi doida e tal. Ia dar nisso. Eu achei aquilo tão emblemático, porque é como se fosse assim, as pessoas esperam que a gente sofra. Sabe por que uma parada é importante? Um passeio ciclístico é importante. Um piquenique como esse, que eu cheguei lá. As pessoas só consideram a nossa luta legítima se a gente estiver se fudendo muito. Eu não posso ser feliz com a minha filha. Eu não posso pegar a minha filha e gritar para o mundo, crianças trans existem, nós somos felizes. Não posso. Isso abala. Sabe por quê? Porque é o lugar que foi reservado para LGBT, para preto, para deficiente físico, para pobre, é o de sofrimento. E eu não esqueço de um vídeo que eu vi da Linda Quebrada, Sim. que ela está pegando o neném assim e pensando assim, sabe qual é meu sonho? É que num futuro não distante, uma mulher engravide. E quando seu filho nascer, pegue seu filho no colo, olhe para ele e diz, eu espero que seja travesti. Eu amei aquilo. Infelizmente, a gente não está no mundo em que é possível desejar isso. Uhum. O medo é muito grande. O medo é muito grande. Mas hoje eu posso te dizer que eu amo minha filha muito mais hoje, depois que eu soube que ela me contou que ela é uma menina trans. Mesmo novinha, né? Mesmo novinha, 4 anos. Dentro do conhecimento dela, né? É um processo. É um processo para, acho que para conversa grande. Que... a gente está nela agora. É tá, isso. pois vamos. Vamos nessa. Pois eu vou contar. Vamos lá. Você, a sua filha, o nome Raul, né? Raul. A Raul, né? A Raul é uma menina. Ela chegou para você e falou, mamãe... Eu quero só situar bem didaticamente para as pessoas que estão ouvindo, tá? O que é uma menina trans? Uma menina trans é uma menina que nasceu, olharam para ela e disseram, é um menino. Em geral, tem uma genitália, o pênis, Sim. um menino. Com o passar do tempo, há a demonstração de que não há uma identificação com esse gênero atribuído. Perfeito. Certo? Explicado, né? Aquilo não corresponde ao que aquela criança sente, ou aquele jovem, ou aquela pessoa adulta também. Então, é importante dizer isso. Menina trans é isso. Menino trans é o oposto. Sim. Nasceu, foi considerado uma menina, transiciona para ser um menino. Entendi. Certo? Só para deixar claro. Então, a minha filha nasceu, eu já tinha um filho mais velho, Bernardo, e eu vinha... Assim, Raul foi muito, muito desejada. Muito. Eu descobri que estava grávida de Raul, minha menstruação não tinha atrasado, assim. Eu lembro demais. Só que Raul nasceu e foi um bebê muito desafiador, sabe? Que demandava demais. E foi crescendo, crescendo, crescendo. Muitas dificuldades, assim, de muito choro, muita agressividade. Quando começou a frequentar a escola, a gente fez inúmeras investigações. Terror noturno, não sei se você sabe o que é terror noturno. Acordava, assim... entre um estar de vigília e um estar adormecido. E a gente investigando aquilo, investigando. E demorou a falar. Isso eu não te falei. Demorou a falar. Assim, fala mamãe, água, mas frases
sabe, ideias, comunicar ideias, não vinha. Isso preocupava a gente, angustiava. Fizemos inúmeras investigações. Pronto, continuou. Tive muita sorte de ter o que eu considero a melhor educadora de criança que eu já conhecia. A melhor professora de educação infantil foi a professora de Raul, que tinha sido já a professora de Bernardo, meu mais velho. E na escola não tinha fardamento, e Raul começou muito forte a chegar na escola e pedir para trocar a bermuda com a saia da amiga. E na escola também tinha aquelas ararinhas com roupa. Até que virou, Raul chegava e trocava tanto com a saia que tinha lá, que todas as crianças começaram a chamar a saia do Raul. E um dia Raul virou para Larissa, para a professora, e disse, Larissa, essa escola não chama de tia, não. Dona Larissa, eu vou levar a minha saia para lavar em casa, tá? Caramba. Só que isso já tinha rolado conversa, a gente já vinha observando, a gente já tinha... Só que não tinha chegado forte as frases de afirmação. Eu sou uma menina. Primeiro perguntando, eu posso ser uma menina, né? Eu posso ser uma menina. Perguntou para você. Todo mundo está brincando aqui, os lugares sempre femininos, nas fantasias, nas brincadeiras. O lance dos lençóis na cabeça, sabe? Aquilo vindo forte, vindo forte. E as frases chegando nesse sentido. Era muito era o desenho Frozen, né? Na época que estava muito. Então, era muito Elsa. Eu sou a Elsa, tá? A mamãe, tá. Não via. Aquilo, para mim, não dizia muita coisa. Só que começou, eu sou uma menina, viu? Eu sou uma menina, tá? Eu posso ser uma menina. E eu lembro, eu já falei isso várias vezes em outros lugares, assim, que eu me achei muito sabidona. Porque eu virei e falei assim, meu amor, na sua imaginação, você pode ser o que você quiser. Pensei, resolvi, arrematei, sabe? Joguei a bola assim para o outro lado do campo. Gol aqui não faz. Passa assim 2, 3 semanas, Léo. Eu não esqueço. O Raul chegou para mim, pegou no meu rosto, falou assim, eu sou uma menina, tá? E não é só na minha imaginação. Eita. Quantos anos tinha? 4. Isso foi muito forte. E foi muito forte o dia que o meu filho mais velho falou para Raul que não podia ser menino porque ele tinha pinto. E aconteceu o que eu te disse. Que pegou e falou, eu vou arrancar isso daqui. Aí, logo depois, meu marido estava pertinho da hora de dormir, meu marido foi colocar os meninos para dormir, e eu estava chorando muito no quarto. Muito, 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 mas muito mesmo. Assim, um desespero veio. Aqui, eu acho que foi nesse momento que eu pensei assim, não é contornável. Não é uma fase, não é uma brincadeira. Tem alguma coisa. Raul está querendo me dizer alguma coisa. E aí me passou pela cabeça, será que é trans? Aí veio a torcida, eu vou torcer para ser gay, homossexual, né? Porque não transiciona, não tem nenhuma mudança. Não é uma coisa que se estampa, assim, que você chega e você diz. Mas não era isso, sabe? Não era uma questão de orientação sexual. E aí eu acho importante aqui dar uma pausa para dizer o que é orientação sexual. Eu gosto muito da definição, que assim, é para onde o desejo da gente aponta. Eu acho isso muito didático. Para onde o meu desejo aponta? É para o masculino, é para o feminino. Isso conta da minha orientação sexual. Mas identidade de gênero nada tem a ver com isso. Entendi. É o estar no mundo. E aí eu fui percebendo como é forte e como essa é a divisão primordial da humanidade. É em masculino e feminino. É a primeira grande divisão. Sim. E tudo vai sendo determinado por isso. Eu te falei, né, que eu sou fotógrafa de famílias. E tem um trabalho que eu não faço. Adivinha qual é? Qual? Chá de revelação. Entendi. Não faço chá revelação. Porque eu acho que é um momento, é um tipo de confraternização que legitima. Acho que a minha vontade era convidar as pessoas a dizer assim, não, beleza, comemorar, é bom demais. Sabe? Eu acho que desculpa para comemorar é incrível. E eu acho que, no fundo, o que as pessoas queriam era uma desculpa para estar junto, para dividir beber, as alegrias, que isso é incrível. Sabe? Eu acho que tinha que ser o sentido da vida, da festa. Mas você pegar e... Porque você não está revelando o nome daquela criança. Você está dizendo, tem pinto.
tem vulva. E isso é central na vida, porque aquilo vai definir tantas coisas. Aquilo vai definir como a gente educa essa criança a se sentar, a se comportar, como ela deve ser tratada. De fato, não tinha que existir essa divisão, mas ela existe. E aí a gente tem que se equilibrar dentro dela e as lutas dentro dela. Eu vou fazer um grande parêntese aqui para te falar de uma pesquisa que eu acho incrível. Eu acho que é assunto para outro podcast, que você podia chamar outra pessoa, outro grande, que é sobre masculinidade. E infância. Tem um livro chamado Diferentes, Não Desiguais, que trata infância, sexualidade e educação. Sim. E ele cita uma pesquisa de educadoras da rede infantil com pesquisadores de sociologia que vão fazendo grupos focais, né, rodas de conversa para entender a maneira como a grande pergunta é: há diferença de tratamento quando a criança é menina e quando a criança é menina? E a conclusão, as próprias professoras tiram. O tempo dedicado, aí isso é quantificado, é uma pesquisa também quantitativa, não só qualitativa. Por exemplo, você cai, nós dois, vamos supor que a gente estuda junto. Você leva uma queda, eu levo uma queda. Você fica 3 vezes menos tempo no colo da professora do que a menina. Ela te coloca logo no chão. Pode crer. Cara, eu acho que isso conta muito sobre como a gente trata os meninos e as meninas no mundo. Entende? O que se espera de um menino na escola? O que se espera de uma menina na escola? Isso vai definindo quem a gente é de fora para dentro. Há muitas meninas cis e há muitos meninos cis. Não precisa virar trans para dizer não para esse modo estereotipado de ser e estar no mundo. Não precisa. Vou te dar outro pequeno, imenso exemplo. Fazer xixi sentado. Todo mundo sabe que quando tem uma genitália e faz xixi em pé, há uma grande chance de melar o vaso. Isso é, no mínimo, indelicado, super deselegante com as outras pessoas que vão utilizar aquele banheiro. Justo. Por que homem não faz xixi sentado? É possível. Conheço alguns que fazem e que têm vergonha de dizer. Porque isso fala sobre a masculinidade deles. Cara, são coisas assim que quando a gente joga o zoom, é tão tolo, mas define como a gente se relaciona. As grandes, as pequenas relações de poder. E você pode encontrar assim várias outras coisas, né? Entendeu? Eu já li dessas imbecilidades de internet gente dizendo isso. Uma das grandes fake news era: estão ensinando os nossos filhos a fazer xixi sentado. Caramba, sério? Sério. E isso revela o quê, Léo? Cara, se eu estiver viajando, tu me diz. Não, mulher. Sabe o que isso revela? Eu tô aqui ouvindo tu falar amarradão. Quem faz xixi sentado é mulher, não é? Sim, existe essa besteira. Não é? Uhum. Se você optar por fazer xixi sentado, você está aderindo a um modo de estar no mundo que é inferior. Isso é misoginia. É uma das bases da nossa sociedade, é o ódio à mulher. É por isso que um dos xingamentos ainda muito usados é o quê? Quando um menino não corresponde à masculinidade padrão. Ele é o quê? Ele é uma mulherzinha. É um xingamento. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, na verdade, tudo isso tem a ver com a pauta trans, com a sigla LGBTQIA. O modo como nós, pessoas cis e héteros, escolhemos, valorizamos ou desvalorizamos as coisas, tem muito a ver com isso. Tem. E o convite que eu faço sempre é esse. Assim como o movimento negro, muito oportunamente, vem provocando os brancos a pensar a branquitude, pensa em vocês. O racismo é uma coisa que nós criamos. Eu deixo aqui o convite também para as pessoas cis, héteros. Cara, pensa em vocês, sobre os modelos que vocês criaram e ruíram, e estão ruindo, e vão ruir muito mais. Porque a gente está aqui e a gente não vai recuar. Porque as pessoas existem. Existem. É material, é concreto. Isso é muito importante, porque, assim, como você disse, vocês não vão recuar, né? E esse debate está aí. A pessoa sendo ultraconservadora ou não entendendo essas pautas, esse debate não vai sumir. Pelo contrário,
foi o que você falou, ele vai continuar sendo ampliado, né? Isso. Cada vez mais. E esse convite que você fez às pessoas de refletirem é muito importante. Para você fazer isso, você tem que sair do seu lugar que você vive. Você falou até dos privilégios, né? Que privilégio só existe porque está sendo tirado de outras pessoas, né? São direitos negados. Direitos negados a outras pessoas, né? Então, essa acho que foi a frase que mais me impactou. Quando as pessoas falam assim, os meus privilégios, então, como eu sou uma pessoa privilegiada, eu estou vendo isso. Só que quando você realiza que, por você ter privilégio, está sendo tirado de outras pessoas, não é todo mundo, não é para todo mundo igual, isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Por isso que o trabalho que você faz aqui com o coletivo e com mais 80 mães, é isso? Isso. São 80 mães. Isso. Isso é muita gente. É muito importante. É muito forte isso, porque eu estava tendo uma conversa com a Maquem, né? A Maquem veio aqui e ela falou sobre isso, sobre como ela era vista na igreja, sobre como ela se sentia mal lá, como ela não era entendida, né? E muito precocemente se retirou da igreja. Muito precocemente se retirou da igreja. Porque eu falei uma coisa que é errada. Eu falei que ela se retirou da igreja. Não foi isso. A igreja... Tiraram ela. A igreja retirou ela. Por quê? Porque é possível homossexuais estarem em igreja que falam mal de pessoas LGBT. Quando? Quando elas se envergonham e sofrem da própria homossexualidade. Justo. A questão não é a homossexualidade. É isso que eu quero te dizer. É o que eu falei anteriormente. A questão é o orgulho. Você viu o que aquele pastor cretino falou? Vi. Deus odeia o orgulho. Cara, aquilo ali, sabe o que é? Cara, eu achei aquilo incrível. Porque ele conseguiu, em uma frase, resumir o que tratados e tal. Que é isso, que é aquilo que eu te falei. Eu, para ser eu, preciso aniquilar você. E não só isso. Eu não preciso necessariamente aniquilar você, mas eu preciso que você esteja submetido a mim. Exato. Você pode ser homossexual, Léo, debaixo do meu pé, de pastor, que estou aqui. Se você viciando, sofrendo, sendo um modelo para eu mostrar para os outros. Sim. Entende? Então, assim, não são as identidades que são atacadas, o que eu percebo necessariamente, sabe? É esse modo de estar no mundo que não arrega. A gente estava falando do show dos Titãs. Tipo assim, a gente quer inteiro e não pela metade. Como assim? Eu te dei até aqui. Por que tu não calou a tua boca? Meu amigo, não calei porque eu quero tudo. Lógico. Eu quero tudo. E é muito forte o que você está falando da igreja. Eu até mandei para o Washington. Viu, Washington, o pastor que eu te mandei? Eu te mandei um vídeo de um pastor que me deu um alívio na alma, assim. Porque o meu avô era pastor. Meu avô Rui era pastor. Só que ele era um pastor... Qual igreja? Lá de... Batista e tal. Eu acho que era Batista, é. Só que ele era um pastor muito diferentão. De outra época. Ele estudava a Cabalá, né? Ele estudava o espiritismo, o budismo. Ele era um cara... Ele era um erudito. Exato. Ele era um estudioso das religiões. Incrível. Entendeu? Então, isso passou para minha família. A minha mãe, quando criou a gente numa igreja, ela nunca criou a gente numa igreja dizendo que aquilo era a única forma de bondade. Ela falava uma palavra assim, se faz bem, que mal tem qualquer religião. Qualquer. Se faz bem, que mal tem, não importa. Seja do candomblé, seja do espiritismo, seja do qualquer coisa, budismo. E aí o meu avô, ele era assim, respeitava tudo, né? Ele dizia, quem somos nós para cravar aí um martelo? Eu tenho a minha fé, mas quem somos nós para cravar, né? E Jesus nunca apontou o dedo para ninguém. Então, moral da história, eu vi esse pastor horroroso falando isso, mas eu vi um pastor maravilhoso e me deu uma esperança muito grande, me deu uma luz, porque hoje eu não sou evangélico, eu não me considero evangélico, eu não tenho religião. Eu me considero cristão porque eu acredito em Jesus, mas é isso, eu não sigo nenhuma doutrina. E eu aceito um monte de coisa do espiritismo. Eu sou um cara plural porque foi como eu fui educado pela minha mãe, né? Mas o pastor falando coisas lindas, 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 ele falando... Quem somos nós para falar da comunidade LGBT? Quem somos nós? Onde que está na Bíblia? Tu viu esse pastor? De óculos, né? Eu acho que onde que está na Bíblia que Jesus falou isso que aquele cara falou. E aquilo me encheu de esperança, do tipo,
A gente nunca pode generalizar nenhum tipo de movimento. Existe gente boa e existe gente ruim em todos os lados, né? Então, assim, eu fiquei muito esperançoso quando eu vi isso, porque eu vi um pastor em defesa da comunidade. A igreja evangélica é múltipla. Sim. Não existe uma igreja evangélica. Existem várias linhas de pensamento. Existem várias práticas. Sim. E mais do que linhas de pensamento, o que importa, de fato, é a prática. Eu gosto muito do que escreve e diz o pastor Henrique Vieira. Sabe? Ele tem um livro que fala o amor como revolução. É lindo, e que ele traduz o Novo Testamento em ensinamentos práticos, que é isso, o amor é ação. Intenção não é amor. Eu não tive intenção de te machucar. Meu querido, a sua intenção não me importa, porque a sua intenção está dentro de você. O que chega até a mim é o que vai. É ação. Exato. O que importa é o que você fez. Discursos são ação. Ideias. Porque, assim, quando a gente para pensar no que a gente faz, no que a gente vai falar, no impacto que isso tem no mundo, eu acho que isso está faltando demais. Sabe? Demais. No cuidado com o outro. Ou, muitas vezes, tem essa intenção mesmo. Eu acho que, para muitos maldosos, principalmente muito poderosos, há uma intenção muito clara de viver essas polêmicas sazonalmente, porque há ganhos com isso. O que a gente precisa, de fato, é lançar luz no que existe de maravilhoso e que está em disputa com isso. E existe essa igreja evangélica. Hoje eu estava ouvindo eu esqueci o nome o sobrenome dele, mas era pastor Hermes. Ele contando que tem 3 passagens bíblicas que sugerem algo contra a homossexualidade. Mas que, inclusive, sugerem algo contra cortar o cabelo, misturar tecido, não sei o que a gente já ouviu isso. Entretanto, há mais de 2.000 passagens no texto bíblico que fala de justiça social, que fala de igualdade, de partilha de bens. E por que não é disso que a gente fala? Por que não é isso que prevalece no discurso religioso? Sabe? É uma pergunta, é uma boa provocação a ser feita. Total. Mas aí volta para aquela conversa, hein, André? Até onde você quer aprofundar a tua conversa? Até onde você quer? Até onde você quer sair da sua zona de conforto, do que você acha que é o ideal para a sua vida? Muita gente não conversa sobre todas as letrinhas que tem aqui, porque não é interessante. Eu não quero sair do meu privilégio. Eu não quero sair aqui do meu confortável. Você fazer isso aqui é exatamente a palavra que você está usando aqui, resistência. Você pegar um assunto, botar a luz nele e vamos conversar, por mais desconfortável que ele seja, para você. Isso. Porque, né? Tipo, é o meu conforto. Eu não preciso. Eu fui criado desse jeito para mim. A mais B é isso. Não, gente, mas tem uma outra coisa aí que agora que está rolando. E sempre rolou, só que nunca teve holofote. As pessoas sofriam caladas. Não é? Isso. Então, você falar sobre algo que está fora da tua zoninha de conforto é de dentro para fora. Você tem que ser tocado. Você tem que ser... Isso tem que ser revelado a você. De alguma forma, seja com ação prática, sendo um dono de empresa que vai começar a contratar, que vai começar a dar luz para onde as pessoas não estão dando luz, e que é de dentro para fora. Não, eu tenho um espaço de um podcast, beleza, eu vou falar sobre isso daqui. Para mim é interessante falar sobre a comunidade, porque me foi revelado que para mim, eu acho importante. Vai desagradar algum seguidor? Para mim é importante. Esse projeto é meu, né? E da minha comunidade. Quem é da comunidade vai entender. E eu espero muito que toque as pessoas isso, porque eu não sei tudo. Por isso que você está aqui. Eu não sei, eu quero aprender. Eu não sei, porque quando você fala assim, minha filha, a Raul, de 8 anos, é trans. Para muitas pessoas, pode ser aquele questionamento. Como que com 8 anos... Eu acho uma ótima pergunta. Né, como que com 8 anos você pode cravar... Pronto. Que a Raul é uma menina trans, né? Como que... Eu sei que muitas pessoas devem estar se questionando e isso deve ser um assunto polêmico. Isso é uma dúvida que eu tenho também, porque não é muito cedo ou né? É uma questão que a gente estava falando em off, que eu acho que você pode trazer para a gente. Ótimo. Eu acho importante deixar claro aqui, assim,
A palavra transgênero, que eu vou tratar aqui como trans, é um grande termo, é um conceito guarda-chuva. Sim. Debaixo desse conceito há muitas possibilidades. Justo. Não há só um jeito de ser trans. Mas como eu explicaria o que é ser trans? Criança, jovem, adulto. Ser trans é não ser cis. Ponto. Eu acho isso muito fácil. Entendi. Tá? Ser trans é não ser cis. Então, ali tem uma pessoa que demonstrou não se adequar à maneira como o mundo originalmente a viu e a classificou. Tá? Tá rolando? Não, perfeito. Tá, vai. Primeiramente é isso. Como isso pode acontecer dentro de um universo da criança? Eu já falei que eu fotografo criança e tal, família, né? Eu lembro demais que quando o meu filho fez 1 ano, meu primeiro filho fez 1 ano, eu lembro que quando ele nasceu, festa de 1 ano aqui, festa de 1 ano. 1 ano lá é gente, não é nem uma pessoa ainda. Cara, eu lembro que com 2 semanas eu já conheci um jeito de virar a cabeça. Com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. De repente, aquela pessoa tem uma identidade. Com 1 ano, quem convive com aquele bebê, sobretudo os pais, a família mais próxima, sabe, tem características que são únicas. Isso é diferente, você sabe. Tem uma personalidade. Sim. Agora, você imagina ao longo do crescimento, isso vai se revelando. Mais do que isso, Léo, as crianças vão sendo educadas desde dentro da barriga. A gente vai contando, o mundo está organizado. Ah, está claro, amanhecer, hora de acordar. Está escurecendo, é hora de dormir. Isso não está organizado em palavras, isso é somatizado. O corpo da criança vai aprendendo. O lance de preparar para dormir, a água morninha que encosta no corpo já está anunciando, meu amor, está na hora de dormir. Aquela comida e tal. Então, aquilo vai organizando o ambiente. Aquela criança depois vai se diferenciando do ambiente. Uma pessoa e eu sou outra. Tudo isso que para a gente é dado, quando a gente era lá, bebê, a gente nem se lembra, aquilo vai sendo construído. E tudo isso vai se organizando. Tem um lugar para fazer xixi. Um buraquinho ali, um piniquinho, que depois é o vaso sanitário, tem um lugar para fazer cocô. Cara, assim, eu ouso dizer que quando uma criança chegou aos 4 anos, ela aprendeu coisas tão complexas sobre o mundo e sobre si, que já está muito sedimentado para ela, como a gente organizou o mundo. E existe um masculino e um feminino. Existem coisas de menino e coisas de menino. Eu vou pegar o exemplo de um menino aqui, porque foi o que aconteceu comigo. Um menino que gosta de boneca, que gosta de dançar, que vai fazer balé, é um menino necessariamente trans? Não. Eu respondo isso assim, convicto. Não. Um menino que é gay, então vai ser gay? Não. Peraí. Não necessariamente. Tem mais água aí? Já tem um pouquinho. Botar mais dela só um pouquinho. A rocha. Não necessariamente vai ser... Oi? Quer cachaça? Não, quero não. Não necessariamente vai ser. Não é isso. Não é disso que se trata. Toda família, eu faço parte de grupos nacionais, a gente se relaciona, a gente troca, a gente divide muito. E a gente tem muito mais dúvidas do que certezas. Entendi. Até a gente chegar a afirmar a minha criança é transgênero, cara, a gente passou por um périplo. Você fez acompanhamento? Por um acompanhamento psicológico e tudo. E a gente negou muito isso. A gente torceu muito para que não fosse isso. Não só a minha família, como todas as outras. São afirmações. Essa criança vai vendo, ela vai sentindo. Ela já demonstrou de outras maneiras formas de demonstrar sofrimento. No cabelo, eu queria ter o cabelo tal, eu não sou. Muitas crianças, eu vou te dar exemplos que não são só de Raul, mas é do tipo, quando eu crescer eu não vou ter barba, né, mamãe? Eu não vou ter barba. Ou do outro lado, mãe, quando eu crescer eu não vou ter peito, né? Eu não quero ter peito, viu, mãe? E aquilo vai se transformando num horror e num sofrimento que tem um nome, que é a disforia. Aquilo vai se concretizando. E se você tem acesso ao atendimento, que é a saúde pública, tanto mental quanto física, que a educação pública deveria oferecer à sociedade, você teria um acompanhamento disso. Sabe? Perfeito. Para saber se sim ou se não também, sabe?
Nunca chegou uma mãe de uma criança até a gente com dúvidas, com questionamentos, para a gente vaticinar e chegar e dar a cara. Acho que o pessoal pensa isso, que a gente chega e carimba assim, selo, mais um, que nem aquela pegadinha do Didi. Não, gente, de jeito nenhum. Só que a gente escolheu, a gente tem um norte, que é amar essa criança e cuidar dessa criança. E ir descobrindo com ela. Descobrindo com ela. A partir do que ela traz para a gente, do que a gente vai colhendo do mundo. E aí, aqui, eu queria até fazer uma ponte com outra coisa, sabe, Léo? Do dever que é de todos nós de cuidar das crianças. O dever de cuidar da criança não é só da família, não. Isso está lá na Constituição, está no ECA. Isso é dever da sociedade inteira, da rede de proteção, do conselho tutelar, do sistema educacional, da saúde pública. Não deveria ser uma ação só privada de vocês, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum, sabe? Isso devia estar... As crianças sofrem. Os jovens LGBT largam as escolas. Porque, assim como o Maquem foi retirada da igreja, a escola diz para os nossos filhos e para as nossas filhas, aqui não é lugar para você. E a gente não aceita. E a gente vai disputar. Só que sabe qual é o problema? É porque o vocabulário todo da política é todo bélico, né? É a luta. Eu não gosto. Eu não vou mentir, eu não gosto da palavra batalha, luta. A gente resiste e a gente busca conversar. Sabe? Eu gosto muito. Tem um poema que eu li, eu não vou lembrar de quem é, que fala assim: o punho foi um dia mão e dedos. O punho cerrado foi um dia mão e dedos. Eu gosto muito de pensar nessas palavras indo e voltando. Aqui, ó, a mão está estendida, mas ela vira. A gente está aqui nesse movimento a todo. É uma mão aqui estendida, vem com a gente, e a outra é o punho cerrado. Resistindo. E a gente vai para cima mesmo. E a gente não tem medo, não. Mas eu não tenho medo de um deputado desse. Eu queria sentar com um deles. Desses que ficam utilizando. Sabe, tem deputado aqui no Ceará que aparece uma vez por semana na Assembleia, sabia? Faz o seu story polêmico, em geral atacando a nossa comunidade. E pronto, ele não trabalha porra nenhuma, não. Quem está pagando ele sou eu. Por que eu vou ter medo dele? Eu não vou ter medo dele. E eu conversaria com ele. E converso. E é isso que eu sinto que o nosso coletivo, Mães da Resistência, tem um poder tão grande, Léo. Tão grande. Porque as pessoas maldosas ficam profundamente intimidadas com elegância, amor e carinho. Total. O hate fica completamente intimidado com amor. Totalmente intimidado. Com a gente chegando aqui, com licença, você quer me escutar? Tá, eu te escuto, pode falar. Cara, essa pessoa corre da gente. Corre. É impressionante. Impressionante. E aí, ficam desenhando nas redes sociais. Aí já é debate para outra coisa, sabe? Eu tenho estudado um pouco sobre tecnologia, redes sociais e tal, e mundo concreto, blá, blá, blá. E eu fico me perguntando, sabe, até onde é o alcance desse pessoal mesmo? Porque não tem uma escola onde a gente vai conversar. Não tem um grupo de pessoas com quem a gente vai conversar. Onde não haja abraços profundos, ampliação de contatos, sabe? E as coisas vão acontecendo. E as coisas se resolvem. Eu vou te dar um exemplo de uma ação que a gente teve. Uma mãe chegou com um filho que estava passando por problemas na escola, tinha transicionado adolescente. E a gente começou um trabalho que não foi, passa longe de bater pé na porta. Diz assim, o que está acontecendo? Você está encontrando dificuldade? Tal. Quase com o psicólogo, coordenador e tal. Eu acho importante delimitar que era uma escola particular. Tá? E eu sei que, no fim das contas, a gente construiu um trabalho tão bonito ali dentro, tão bonito, de tanto carinho, falando com os jovens, falando com os profissionais, conseguindo conversar sem polêmica, sem esses temas, sem falar em confronte sua família. Não, sabe? De falar que há espaço. Tem um negócio que eu quero falar. Pode falar, estou ouvidos. Eu acho essa historinha que aconteceu comigo das injeções que eu tive, assim, que eu carrego comigo para sempre, sabe? Aconteceu um episódio terrível, assim, com o Raul na natação. Raul, nessa época,
já dizia que era menina, 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 usava sunga ainda, mas, enfim. Foi pular na piscina, a professora falou, fala o nome de um herói aí. Mulher Maravilha! Aí, pá, pulou. O meu outro filho estava na outra metade da piscina fazendo aula com outra. E o professor falou um monte de coisa para o meu filho mais velho. Quem foi que ensinou isso? Se meteu mesmo. E tal. E falou, cara, e falou coisas assim. Olha, Raul devia ter 5 para 6. Meu filho mais velho tinha 10 anos, cara. Falar isso para uma... Aí vem uns escrotos desses dizer, proteja a sua criança, né? E vem bulir com a minha. Ah, calma aí. Enfim, eu resolvi isso, muito bem resolvido, não vem ao caso. Só que eu caio, assim, eu tô aqui, né, toda... Cara, abre um buraco. Sim, abre um buraco. Fica sem chão, né? Eu choro. Mas eu choro, assim, 24 horas de inchar, aí depois eu volto. É meio maluco, sabe? E o meu pai chegou para mim e falou assim, minha filha, ninguém precisa do mundo inteiro. Você nunca vai ter o mundo inteiro para você, eu não vou ter o mundo inteiro para mim. A gente só precisa de um pedaço do mundo. E aí isso concretizou o que eu pensei. Eles não vão sumir. Os escrotos não vão desaparecer. Nunca. A história conta. A questão não é essa, não. Eu só quero ir empurrando. Vai mais para lá. Tá aí, vai mais para lá. E eu vou aumentando aqui o meu pedaço. A sua rede. E eu vou aumentando o pedaço de Raul. E eu vou aumentando o pedaço das minhas filhas, filhos e filhos, porque todos são nossos. Todos. Isabela é filha nossa, eu falei para ela. E é isso. E eu descobri que esse era o meu pulo do gato. É o pedaço do mundo. Só que eu quero ele bem grandão, entendeu? É muito interessante você falar isso, porque o corte que eu lancei hoje fala de uma música do Lenine, que é, quando eu olhar para o lado, eu só quero estar cercado de quem me interessa. Essa é uma frase que ele fala. Né? Não é que você não está ali para debater com as pessoas. Mas se a gente debateu e você permanece com ódio, você permanece com um olhar ruim, você afasta, você não me interessa. Você está entendendo? Se você tem um olhar de empatia, se você tem um olhar de, ok, entendi, beleza, vamos conviver, blá, 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 massa, você pode ficar perto. É o que você falou, né? O que seu pai falou é muito interessante. Você não vai ter todo mundo. Isso eu já entendi também. Você não vai ter todo mundo. Mas, quando eu olhar para o lado, eu só quero estar cercado de quem me interessa. Que bonito. Essa frase é muito linda do Lenine. Por isso que essa música pega para mim. Eu teve uma época da minha vida que eu queria ser amado por todo mundo. Que todo mundo gostasse de mim, entendeu? E eu entendi muito rápido que isso não acontece. Às vezes você está aqui gravando um negócio, tem alguém que não gosta de você só porque tu gravou com alguém. Ou só porque vai ter gente que não vai gostar porque eu estou falando sobre esse assunto. Você não devia estar se metendo com esse tipo de assunto. Não fale de política, não fale disso, aquilo. Sempre alguém não vai gostar de você por algum motivo. Mas quando você olhar para o lado, esteja cercado de quem te interessa. Porque aí a nossa vida permanece. O que importa é quem está aqui, ó. É o teu ciclo. Se você conseguir fazer esse ciclo ser grandão, que é o que você faz com a Mães da Resistência, melhor ainda, porque muita gente será ajudada com isso. Mas hoje eu procuro muito olhar para o lado. Tem a Bela, tem o Washington, tem a galera, e são pessoas que me interessam. Você está entendendo? Demais. Por isso que eu acho maravilhosa essa música. Quando eu olhar para o lado, só quero estar cercado de quem me interessa. Isso é foda demais. Lindo, o Lenine bonito, é um bonito, fodão. E Entendeu? o outro pode continuar a existir. Pode. Eu não dependo. É isso. Deixa eu só voltar, porque eu acabo digredindo, assim, e não terminei de contar, que eu acho que existe essa dúvida sobre... Mas como? Tem uma coisa que me ocorreu aqui. Eu só vou poder falar da minha experiência. Claro. Tá? E aí, nesse momento, eu vou fazer esse recorte. Eu acho importante dizer que toda experiência é única. Claro. Cis, hétero, trans, enfim. Mas como eu sei que a minha filha é trans? Isso. Eu me perguntei, junto com meu marido, com os meus pais, com o meu irmão, com a minha cunhada, com a minha sogra, muitas pessoas, né? O que tinha de errado com o Raul. Não era o que tinha de errado porque Raul não funcionava bem. Porque não era... Não, é porque a gente sentia que ele sofria. Sendo ele. Sofria. Sabe o que é tu ter um choro? Não é comida. Não é... E sofrer. Entendi. Eu não sei te explicar, mas eu sei que sofria muito. Muito.
Tu sabe por que eu não precisei lutar dentro da minha família para explicar que Raul era trans? Porque Raul conseguiu sozinha. Porque a minha mãe viu que Raul era muito feliz de saia. Porque meu pai viu que foi colocar um vestido. Alegoricamente, né? Eu estou dizendo isso. Foi um processo. Dormiu a noite toda. Parou de bater em todo mundo. Começou a falar mais. Começou a se alimentar melhor. Aquela raiva arrefeceu. Tu entende que a transgeneridade em Raul foi uma resposta. Não é assim para todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo, não, tá? Mas, na minha família, isso ficou evidente. E foi uma coisa que você buscou, né? Informação. Entendeu? A primeira vez, minha mãe era bodegueira. Tinha uma bodega. A primeira vez que Raul trouxe essa saia que eu mencionei para casa, vestiu. Eu acho Raul tão foda, tão corajosa, cabelo curtinho, bem menino, era bem menino. Tacou-lhe a saia, saiu na calçada. Olhou, eu falei, eu não acredito. Foi de saia pro mercadinho dos meus pais. Minha mãe bateu o olho em Raul. Porque sabia que na escola estava usando. Em casa pediu, eu quero uma saia. Não vou comprar. Eu dizia. Olhou, Raul falava assim, meu filho, não existe ninguém que fique mais elegante de saia do que você. Deu uma rodada para a vovó ver? Massa. Então, a Raul é abençoada por ter a família do lado, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Óbvio que tem toda a personalidade, que tem que ter a personalidade, né? Mas eu digo assim, não é todo mundo que tem a família do lado, né? Cara, mas eu quero te dizer uma coisa. Que para quem não sabe, a Isabela, né, é produtora daqui. É uma mulher trans maravilhosa. E falou comigo para fechar, para a gente combinar aqui. Sim. Lá pelas tantas, a Isabela me mandou uma mensagem dizendo, eu tenho muita sorte. Eu trabalho com pessoas... Você está dizendo isso pela primeira vez? Isso está sendo dito Sim. Pela primeira vez? Eu trabalho com pessoas maravilhosas que me respeitam e me acolhem muito. Que bom. E eu celebrei isso, claro. Não estou diminuindo isso. Mas eu fiz questão de lembrar ela, como eu faço questão de lembrar a todos. Como sempre farei questão de lembrar a Raul. É muita sorte deles também ter você por perto. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Entendeu? Porque assim, nós, mães da Resistência, escutamos muito. Que sorte sua filha tem, que sorte seu filho tem, que sorte, sabe? E a gente recebe isso com todo o carinho do mundo, mas a gente gosta muito de lembrar. Sim. A sorte é nossa. A sorte é nossa. A sorte é nossa. É muita sorte ter um filho, uma filha, um filho que sabe quem é. É tanta gente espalhada no mundo que não junta lé com cré, que não sabe quem é, o que quer da vida. Esses pobres coitados. Aí vão falar dos filhos da gente, Léo. Mas é isso eu digo para você abertamente. Isso é uma questão, né, Bela? A gente nunca falou. Aqui está sendo falado agora, e a Bela que fez esse meio campo com você. A gente é muito sortudo de ter a Bela aqui. Total. Tudo que eu faço aqui, tudo que eu produzo em relação às entrevistas, em relação a marcar, em relação a me ajudar com tudo que eu faço hoje nas minhas postagens, eu confio muito, sim. É o meu braço direito, esquerdo. Eu tenho muita sorte de ter a Bela aqui. É via de mão dupla máxima, tá entendendo? Que massa, que e a massa. gente ama a Bela. Bela é maravilhosa. E a gente não se vê mais sem. Não tem perigo, ninguém tira. Coisa né? linda. Então, foi o que eu falo. Nós estamos aqui não somente falando, né? Só batendo papo. A gente está tentando ser a mudança de fato para a sociedade. A gente acredita nisso. Não adianta só eu falar. Sabe o que é para mim isso aqui? Eu gosto muito de imagens, né? A gente falou um pouco de filme e tal. Para mim, toda a vida que isso aqui acontece, eu podia estar sozinha numa sala com o diretor de escola, como já aconteceu. Ou estar aqui falando com você, amplificando para uma ruma de gente. Para mim é assim, eu estou indo lá aumentar esse pedaço de mundo. É isso. E eu saio daqui, meu irmão, eu saio daqui me sentindo, tipo assim, sabe? Grandão. Eu acho que nem aquela galera que faz o crossfit. Grandão. Sério, quando eu tô com as minhas companheiras e tal. Porque tem muita coisa para jogar a gente para baixo, tem muita coisa para dizer que não. Mas, meu irmão, a gente tem que se lembrar do sim. Sim. A gente tem que se lembrar do sim, a gente tem que se lembrar que essa ponte é possível de ser construída, que a sua dúvida é legítima, Total. que não tem tabu em perguntar, Não que não tem problema em não saber.
Não tem. E você, como ser humano, está aberto a aprender e a evoluir dos seus próprios preconceitos, que você tem um preconceito. Quando você nasce, a família passa para você vários conceitos e ideias que vieram dos pais, dos avós e blá, blá, blá. Você, como ser humano, estar apto a aprender com isso daí e a melhorar e mudar os seus paradigmas e mudar os seus olhares, sacou? A gente estava falando da Bela. Bela é uma grande aliada minha. Assim, a gente conversa abertamente sobre absolutamente tudo. Os espaços precisam ser disputados, né? E a gente precisa resistir. E o meu espaço aqui é para isso. Você vai poder voltar aqui 10 mil vezes com as outras mães para falar de outras coisas especiais. Então, assim, no meu coração, utópico, eu vejo todo mundo igual. Apesar de saber que a sociedade não é assim, que ela é cruel e que, historicamente, muitas pessoas sofreram. Historicamente, muitas pessoas sofrem hoje. O Brasil mata muita gente por homofobia, transfobia, principalmente. Eu acho que tem um dado que precisa ser colocado ao lado desse, que sabe qual é? O Brasil é o país que mais mata e é o país que mais consome pornografia trans. O que é uma coisa completamente... Cara, mas é isso. Né? Eu quero matar o meu desejo. É um desejo que não deveria existir. Então, assim, é muito louco. A gente precisa falar disso. Precisa. E aqui sempre será a voz. E eu não botei a bandeira ali à toa. É para ficar... Essa bandeira já está no meu coração há muito tempo. Né? Eu já estou guerreando isso há muito tempo. É nosso filho também, o Léo agora. Pronto, é só virar a casaca, Léo. Bora. Eu sou. Então, assim, eu já estou dentro do meu coração com isso há muito tempo. E eu sofro, porque eu sofro quando eu vejo as coisas, eu me coloco num lugar, eu fico tipo, porra, velho, o que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer mais, entendeu? Como é que eu saio mais dessa minha zona de conforto? Então, eu estou tentando, né? Eu estou aqui vendo como que eu posso contribuir, como que eu posso ser aliado, como que eu posso ser parceiro e tentando comover pessoas com amor. Assim, tipo, cara, você pode ser super conservador, não entender, mas vamos no amor se aproximar. Vamos no amor tentar entender que o mundo é muito mais plural do que só o nosso próprio mundinho. O mundo é gigante. Não é porque você nunca viu que não existe, né? Exatamente. Não é porque você não conhece que não existe. E uma coisa que me tocou muito na sua história, especificamente você, é quando você falou assim, muitas pessoas polemizaram o fato de eu falar que minha filha de 8 anos é trans. Certo? Mas você foi buscar ajuda, você foi buscar parceiros, pessoas, mães, ONG, todo mundo para tentar entender o que estava acontecendo com a sua filha, com a Raul, né? Hoje, assim. Uhum. Você foi buscar, e isso existe. É aí que eu quero entrar no campo da empatia da população, de uma forma geral, que não entende. Isso existe. Isso é uma questão sua. E ela é real. Você vive isso 24 horas, 24/7, né? 24 horas toda semana, durante 30 dias, durante toda a sua vida. Então, assim, como é que eu posso dizer para você que deve ou não deve ser algo? Você sabe mais do que eu, você vive isso e você faz um papel importantíssimo, que é de tentar explicar também. Você não cuida só ali da sua filha e tenta proteger. Você tenta educar quem está à volta e ampliar esse ciclo de segurança. Eu entendo por que você faz isso. Porque você é mãe de uma menina trans que vai crescer, que vai ficar mais velha, e você quer que o entorno dela seja seguro. Não é isso? Isso. Então, eu tenho muita admiração por você. Mas eu quero falar uma coisa sobre isso aí. E eu tenho uma história muito peculiar, que não corresponde à realidade da grande maioria das minhas companheiras. E imagina o que é viver isso sozinha, sendo abandonada pelo marido, tendo uma mãe não respeitando, por exemplo, o nome social. Raul, a minha filha, não tem nome social, mas se tivesse. Tendo que começar a lutar dentro de casa. Porque essa é a realidade da maioria das minhas companheiras. Justo. Então, não deveria ser assim. O Estado brasileiro precisa se responsabilizar. Sabe? A rede de proteção à infância, às mães, às mulheres,
As famílias LGBT precisam ser fortalecidas. As escolas precisam estar preparadas. Os postos de saúde. Sabe por que eu pontuo isso? Porque eu detesto essa história de jornada do herói. Ai, olha lá. Não, porque ninguém consegue porra nenhuma sozinho. Eu só estou aqui porque existe a Luma Andrade, a primeira professora, doutora trans no Brasil, que é professora aqui, cearense, nordestina, da Unilab. Eu só estou aqui porque existe a Joconda, que é a minha coordenadora, a coordenadora do Mães da Resistência Ceará, que pega na mão e vai para cima de todo mundo, que ergue outras mulheres, são coisas que eu acho que eu, particularmente, não tenho força, assim, que vai, pega um ônibus, lota de gente e vai para Camusim para participar do velório e da passeata sobre a morte da transexual mais jovem assassinada no país, que foi a Keron, assassinada a pauladas, sim, com 13 anos, em Camusim. Então, eu acho muito importante que o que fique aqui seja o registro de que há possibilidade de felicidade. E a gente chora, a gente ri, a gente chora, a gente ri. E a gente vai para cima, mas que é responsabilidade da sociedade brasileira. É responsabilidade do Estado brasileiro oferecer suporte às nossas famílias. Segurança, suporte, educação. Entendeu? Essa história de que, olha, aquela mãe... Não, aquela mãe é o caralho. E se existe essa mãe, não deveria existir. Porque ela está toda lascada. Entendeu? Porque a gente se lasca pra caramba para conseguir sozinha. Que esse negócio de guerreira, de batalhadora, a gente já caiu por muito tempo, mas a gente já está abrindo mão também. Pode chegar junto todo mundo. Pode ajudar. Entendeu? Pode chegar, que não existe isso não, que a gente cansa. Não, e esse lance da jornada do herói, se você quiser ver a jornada do herói do jeito certo, se você olhar o herói, tem um monte de gente ajudando aquele herói. Não é um herói sozinho. Isso. Vamos olhar de pertinho ali, a Liga da Justiça, amigo. Não está sozinho. Tem um monte de heróis junto. Então, a jornada do herói ela só faz sentido com outros heróizinhos ali do lado. Isso senão, é comunidade. Senão não dá certo, não. É comunidade. Mulher, seguinte. Cara, que conversa pressão, viu? Gostei demais. Nosso papo tá maravilhoso, mas a gente tem uma coisinha aqui para fazer antes. A gente não pode sair aqui sem falar sobre isso aqui. Eu vou ler rapidinho. Mães da Resistência, que é o nome do coletivo, da ONG, e o título é Letramento para Mães que Resistem. Uma cartilha para mães e familiares de pessoas LGBTQIAPN+. Isso. Lembrando, para pessoas, ou seja, para todo mundo, né? Isso aqui é uma cartilha para todo mundo. Todo mundo. Vai. A gente fez esse material pensando nas pessoas que cuidam das pessoas LGBT, sabe? Na quantidade de perguntas que a gente compartilhou, todas nós, né, em coletivo, nas dúvidas que existem, de como a gente se sente, e de ser a porta de entrada mesmo, para compreender algumas palavras. Outra coisa que a gente reforça nessa cartilha é que isso não tem a intenção de encerrar o assunto, mas de abrir uma porta para um caminho de compreensão, de entendimento e de abraçar, inclusive, as contradições e as dúvidas que existem, sabe? O Mães da Resistência é um movimento feminista também, sabe? E por isso que a nossa fala vem nesse sentido, de reforçar o cuidado com quem cuida, sabe? Perfeito. O cuidado com quem cuida, a compreensão de quem cuida, porque você não pode... Se espera tudo de uma mãe. E que suporte a gente oferece a elas, né? Então, assim, essa cartilha é uma tentativa desse suporte. A gente distribui junto a coordenações de escolas. Quando sente que tem um jovem, uma criança que está precisando de um apoio da família, a família tem dúvidas, a cartilha pode ser oferecida e tal. Enfim, esse material é para isso. Maravilhoso. Tem como deixar mais alguns aqui depois? Sim, com certeza. Que a gente pode, né, deixar encaminhar para algumas mães e tudo mais. Joia. Tem mais uma coisa. Você precisa indicar 4 pessoas que você acha, e eu acho que pode ser dentro desse universo das mães eu não consigo falar. Mães da Resistência. Do coletivo. Quando eu boto coletivo na frente, me ajuda. Isso. Desse universo das mães, desse universo do coletivo Mães da Resistência. Quem que você quer indicar para continuar a conversa sobre a comunidade LGBT+, quem que você acha que deve sentar aqui para conversar com a gente? Do Mães ou da comunidade? De uma forma geral, do Mães, de uma forma geral. Cara, eu indico fortemente, tem 2 mulheres trans que são, para mim, aquelas que eu olho e penso assim, eu queria que a minha filha fosse assim quando eu crescesse. Que eu amo de paixão, que é a Silvinha Cavalier.
Ela é uma mulher feminista incrível, de uma fala didática. Sabe aquela pessoa que às vezes consegue concatenar as ideias de uma forma que você, rapaz, olha, eu queria ter dito isso. Falou tão Silvinha. bonito. E Luma Andrade é uma força da natureza, assim. A primeira mulher doutora trans do Brasil, cearense, professora da Unilab, aqui, no nosso Ceará, em Redenção. Acho que tem muito a aprender sobre ela, com ela, sobre o assunto. 4 pessoas. Ari Areia, que eu já soube que vai vir. Tá chegando. Já vai vir, que eu tenho um espetáculo lindo que eu já falei para ele, a gente vai levar esse espetáculo Ceará fora, Brasil afora, a gente vai fazer isso junto com mães, porque tem tudo a ver com a maternidade. Semana que vem, né? Eu acho que seria muito interessante. Agora eu fiquei pensando aqui que seria muito interessante falar sobre masculinidade. Dentro daquela provocação que eu faço sobre explorar a branquitude e não a negritude, explorar a masculinidade e não necessariamente o universo LGBT ou do feminismo, sabe? Perfeito. Eu acho que uma discussão sobre masculinidade, que diabo é aí? De que é feita a masculinidade? Quais são as referências aprofundar, de vocês, né? sabe? Eu acho que seria bem interessante. Maravilha total. Gente, olha que papo maravilhoso. Foi muito, muito bom essa conversa. Ó, eu quero botar o QR Code que tá aqui. Apoia, ajuda, com o que você puder. Léo, eu posso pedir? Posso falar? Não, você ainda vai, você vai se despedir pra galera. Não, total. Eu não vou te cortar nem a pauta. Não, você pode. Você pode pedir. Ó, gente, espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Pra mim, ela foi muito importante. Como eu disse antes, esse espaço nosso aqui é de todo mundo. Todo mundo. Todas as causas, tudo vai ser debatido aqui nesse programa, nesse podcast, porque a gente é desse jeito, certo? A gente transfere amor para todo mundo que está aí do outro lado, certo? Espero que vocês tenham se sentido abraçados por essa conversa, que para mim foi muito, muito importante. Aprendi muito, espero ter contribuído para vocês aprenderem também. E agora eu quero que você, André, olhe para a comunidade que está ali, certo? Ó, tá lá, e fale o que você quiser. Lembrando que o QR Code está aqui, é eterno. Essa conta daqui, se você estiver assistindo esse programa 3 anos depois que ele aconteceu, certo? Pode continuar apoiando. Pinga o cascalho. Porque ainda vai estar rolando. Bom, gente, o trabalho que a gente faz tem custos. Assim, a gente desempenha, a gente viaja quando consegue pelo estado, a gente faz palestras, todo o nosso trabalho é gratuito. Se você quiser chamar uma mãe da resistência, o grupo, para apresentar na sua escola, na sua comunidade, sabe, na sua igreja, chama a gente vai conversar, a gente pensa no perfil e organiza uma fala e tal. A gente ajuda nas retificações das pessoas trans. Essas retificações ainda têm um custo no país, não são gratuitas. Tem muitas coisas que a gente faz. E agora a gente tem a nossa sede. A gente conseguiu a nossa sede própria e a gente tem a esperança de manter e ampliar os trabalhos que a gente faz ali, sabe? Aconteceram momentos muito especiais com mães que sempre tinham se colocado só no WhatsApp, sabe, Léo? E que elas foram para lá, que elas socializaram. Isso deve ser massa. Poxa, isso não tem preço, sabe? Esse poder do encontro. Eu acho que a gente tem circulado muito com grandes ideias e grandes postagens que irritam e tal. Cara, se tem um desejo que eu tenho é que nós, mães da resistência, nunca percamos essa valorização que a gente dá para esse encontro miudinho, sabe? Sim. E para isso a gente tem conta de luz, internet, não sei o quê. Então, galera, por favor, apoiem. O que não for fazer falta para vocês, encaminhem lá, vai arrocha no Pix. Pix tá aqui ou aqui? Não lembro, viu? Vai ficar... É aqui? Tá aqui, então. Bem aqui, bonitão. Ó, para vocês. Viu? E ficou o programa inteiro, ou seja, vai ser diferente. E você também, viu, Léo? Eu contribuí? Aponte seu celular para aí e faça agora. Vou fazer um Pix aqui, né? Vai dar certo, mas eu vou fazer, tá doido? Vou fazer. Gente, Iana, você obrigada. Você gostou? Amei. Foi bom? Amei. Ótimo. Foi relevante, né? A gente ter feito isso. Gente, um beijo no coração de vocês. Mais uns nordestinos pelo mundo pra conta. E a gente se vê... Eu não sei se é quinta, se é segunda hoje, tô confuso. Acho que é quinta. E, ó, agora vai aparecer aqui
umas caixinhas do lado. Vocês já podem escolher para seguir, ver outro episódio, ver outra parada. Beijo no coração. Nordestinos pelo Mundo, sobe a trilha. A gente se vê.